Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam todos muito bem. Se você tá bem, eu tô bem e todos nós estamos bem. Hoje é dia de vídeo e dia de a gente conversar um pouquinho sobre um tema importante e uma pergunta que vocês fizeram frequentemente, que é como lidar com o sentimento de culpa. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like se você gostar do vídeo ou um dislike se você não gostar, mas deixe a sua opinião, tá? Muito importante sempre frisar isto logo no começo. Sentimento de culpa. Muitas vezes a gente se culpa por alguma coisa que não viveu, a gente se culpa por algo que não deu certo e muitas vezes nem é nossa culpa. E na verdade eu não gosto muito dessa palavra, eu acho culpa é uma palavra muito pesada. Definir quem é o culpado, quem está certo, quem está errado, às vezes só não deu certo, às vezes só não aconteceu, às vezes só não foi o que tinha que ser. E às vezes a gente precisa entender que não há um culpado por algo não dar certo. E eu acho muito pesado a gente definir se houve um culpado ou não, principalmente nas coisas sentimentais. A gente não está no âmbito dos advogados, no âmbito jurídico, para poder usar essa palavra. Tudo bem que ela não faz só sentido nesse meio, mas porém no meio dos sentimentos das pessoas, das relações, botar a palavra culpa eu acho muito pesado. A gente pode estar errado, as coisas podem não ter acontecido, não dar continuidade como a gente imaginava, porém culpa eu acho uma palavra pesada. Muitas vezes as pessoas não sabem se perdoar por algo que fizeram, ou muitas vezes as pessoas se culpam por alguma coisa, sendo que a culpa nem eram delas. E eu vou usar culpa porque foi a pergunta de vocês e a gente dá continuidade com essa palavra, por mais que eu acho que seja um erro, uma desconexão muitas vezes do que só uma culpa. Como eu falei, acho culpa uma palavra pesada. E aí pensando nesse ponto de quanto a gente se martiriza, de quanto a gente se vitimiza por algumas coisas também, por se sentir culpado de algo, e aí a gente tem que entender o princípio básico da vida, que é como ter mais autocuidado, como cuidar de você, como aprender a se perdoar, como olhar e falar, eu errei nessa situação, talvez eu tenha cometido um erro, mas eu sou humano, mas isso faz parte de mim. Não transformar esse erro numa paisagem, né, que seria uma coisa, eu digo paisagem, às vezes eu uso esse termo, as pessoas perguntam o que eu quero dizer, paisagem no sentido de quando a gente tá de carro, vamos dizer dirigindo, ou a pé mesmo, né, mas quando a gente tá passando por um lugar e a gente vê um morador de rua, muitas vezes ele pode virar paisagem, né, você tá passando, daqui a pouco você vê, ele faz parte do ambiente, você nem vê que ali tem uma pessoa. E eu digo que esse sentimento é a mesma coisa, virar paisagem é tipo a gente, faz parte, errar humano, e tá no contexto. A gente tem que saber que a gente errou, mas entender que isso faz parte do processo de aprendizado também, né? Então entender que se a gente errou, a gente tem que se olhar com um pouco mais de compaixão e falar, tá, eu errei, mas o que eu posso aprender com isso? Porque o erro já foi, né? E a gente tem que conseguir aprender alguma coisa. Erros servem para aprendizados. O erro fica maior quando a gente não aprende o que tem que aprender. Sacou? Primeiro que destruir a si mesmo, que é uma coisa que as pessoas cometem muitas vezes, ficam tentando se martirizar como se isso fosse compensar alguma coisa, não adianta de nada. A coisa mais honesta que a gente pode fazer com o erro que a gente comete é aprender a se perdoar e aprender o que tem que ser aprendido. Porque, como eu falei, o erro é uma possibilidade de aprendizado. Errar é uma possibilidade de aprendizado. Tem uma parábola, porque eu não lembro exatamente de onde é tal, mas ela tá na minha cabeça assim, latejando enquanto eu tô falando, que diz exatamente assim, como é que eu sei que caminho eu devo ir? E aí o sábio responde, pro caminho certo. E aí você fala, como é que eu sei qual é o caminho certo? Quando você descobre qual é o errado. E parece uma coisa meio boba e meio simples, mas é uma parábola antiquíssima, mas que diz assim, a gente tem que errar pra aprender. Esse é o ciclo da vida, entende? As pessoas... não vai existir uma perfeição, a gente vai errar, então o que a gente pode fazer de melhor em cima do erro, aprender com ele. É isso. E outra coisa muito importante que eu já falei esses dias, mas eu quero reiterar porque a frase é muito boa e faz muito sentido nesse vídeo, que é, aprenda a olhar o erro dentro de você, o que você cometeu de errado, o que você acha que você pode aprender, mas tenha compaixão para você como ser humano, você é uma pessoa, entende? O grande ponto de tudo isso não tá no erro, o grande ponto de tudo isso dá na continuidade da vitimização, de o quanto você vai se machucando, achando que você não é legal, o quanto você podia ter feito melhor, porque não deu certo, você fica nesse looping, quase como uma coisa, um prazer pessoal de dar continuidade nessa vitimização, você sempre tá ali, você não sai do lugar, e você vai transformando esse acontecimento em uma coisa muito maior do que realmente foi, muitas vezes. Porque a tua imaginação vai criando uma dor maior, você vai alimentando, você vai sentindo mal, aí você acha que se martirizar por isso vai te trazer
uma saciação que não existe. Quando você vê, você está se martirizando há um ano por uma coisa que... Por quê? Tá melhorando o fato ou você tá se martirizando sem sentido? Entende? Não é essa a melhor maneira de aprender a se perdoar. Se perdoar é olhar para a questão, ver tudo que tem que ser aprendido e exercer na sua vida. E mais do que isso, aprender a se perdoar é uma coisa muito profunda dentro da gente. É uma conexão muito bonita com a gente. Se olhar sem máscaras e falar, cara, eu posso errar. Porque muitas vezes também esse auto-perdão que a gente busca, ele é dificultado pelo nosso ego. Porque a gente se olha e fala, não, mas eu não podia ter feito isso, eu não podia ter errado isso. Tá tudo bem, às vezes a gente erra, tá tudo bem. Às vezes, e a gente não deixa de ser uma pessoa boa por isso. Às vezes a gente tem que aprender a se auto-perdoar. E a gente só vai se auto-perdoar verdadeiramente quando a gente tiver consciência do que aconteceu e dos aprendizados que a gente precisa ter com esse acontecimento. Porém, a gente não pode se culpar por tudo também. Às vezes não aconteceu nada demais e você se culpa por uma coisa maior. O delito, metaforicamente dizendo, é muito menor do que o peso que você está colocando. Então, aconteceu uma coisa aqui, você está colocando 3 pesos maiores nas suas costas do que realmente aconteceu. Então, você está alimentando essa própria dor, esse próprio sofrimento, essa própria tristeza interna e sensação de culpa. E outra coisa muito importante, a gente não pode ficar se punindo muitas vezes por tomar decisões certas. Às vezes a gente fica sentindo mal por tomar uma decisão certa, mas era o que tinha que fazer. Dar continuidade nesse sofrimento interno vai resolver alguma coisa? Questione-se sobre. Não dá para ficar boicotando a oportunidade que você teve de amadurecer em alguns aspectos, achando que, tendo medo, achando que isso não vai passar. Claro que vai, mas você tem que se olhar com um pouco mais de autoconhecimento e não se olhar sempre como se fosse uma punição interna. Entende? A gente consegue ter mais autoconsciência, mais autoconhecimento, e isso faz a gente ter um pouquinho mais de conexão com nós mesmos e nos ver com um pouquinho mais de clareza, com um pouco mais de autocompaixão, com um pouquinho mais de serenidade. Não é pra gente se olhar como se a gente fosse o nosso maior algoz, mas também não é pra gente se olhar como se a gente fosse uma luz, uma bolinha de cristal. Nós somos o que somos. Quanto mais a gente se olha e vê o que realmente somos, mais a gente tem noção de onde deve ir, de onde não deve ir, o que tem que aprender, o que não tem que aprender. Ah, e uma coisa rápida no meio do vídeo. Se você não conhece meu curso de autoconhecimento e escrita, tá aqui na descrição. É um curso que eu dou de autoconhecimento e de escrita. É para quem quer se autoconhecer através do processo de escrever. Então escreve sobre você. Cara, tá super legal, tem muitos exercícios, a gente faz exercício junto, a gente tem material de apoio, tem muita coisa legal. Então, clica ali, dá uma olhadinha nas aulas, em tudo, quem sabe a gente não se vê lá. Guarda isso no coração. Uma das coisas mais injustas que a gente pode fazer nessa vida é perdoar os outros com mais facilidade do que a gente perdoa a nós mesmos. A gente tem que saber se perdoar como a gente perdoa os outros, principalmente quem é um pouco mais sensível, quem consegue perdoar com mais facilidade, porém se julga e se pune com um pouco mais de forma mais severa. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. A gente tem que ter o mesmo discernimento e o mesmo equilíbrio de perdão para os outros como a gente tem com a gente, né? Então isso se chama autocompaixão, ter a mesma compaixão que a gente tem com os outros com a gente. Porque isso acaba sendo um reflexo de outras coisas. Se a gente não consegue perdoar nós mesmos como a gente perdoa os outros, muitas vezes a gente não consegue amar nós mesmos como a gente ama os outros. Muitas vezes a gente olha com olhares mais serenos para os outros, porém para nós mesmos a gente tende a ser mais crítico. Então sempre o pior para nós e o melhor para os outros. Isso a gente tem que aprender a lidar. E lidar com isso não é dizer agora eu quero tudo para mim e dane-se os outros. É equilibrar isso. Agora para mim, agora para os outros. Cuidar de você é muito importante para você poder se auto-perdoar também. Aprender a se perdoar e aprender a cuidar de si. Entende esse ponto? Então, quando você se perdoa genuinamente no teu coração, você está aprendendo a cuidar de você mesmo, você está se autoconhecendo, você está tendo compaixão com você mesmo. E esse é o grande ponto, é o grande aprendizado de tudo isso. Não é só sobre se perdoar, é entender, putz, eu errei, eu posso melhorar. Então, se eu errei, eu posso melhorar nisso, ou eu me sinto culpado por isso, eu vou aprender o que eu tenho que aprender e tirar essa culpa de mim. Porque essa culpa em mim pode fazer outras coisas comigo, como me fazer amar mais os outros do que a mim mesmo. Como eu falei, fazer a gente olhar com os outros com um olhar sereno e bom e com a gente sempre ser muito crítico. O que eu quero dizer com esse vídeo, resumindo a ópera, porque eu gosto de resumir a ópera,
Às vezes, cuide para não abraçar culpas que não são suas. Isso também é importante. Além de cuidar para não abraçar culpas que não são suas, se tiver uma culpa sua, olha com carinho, aprende a se perdoar, tenha autocompaixão, aprenda o que precisa aprender. Sentir culpado são dois processos: analisar porque você se sente e ver o que pode melhorar, e aprender a tirar essa culpa de você, porque você precisa ter essa autocompaixão consigo mesmo. E aprender que todo mundo erra. As coisas às vezes não dão certo, às vezes os relacionamentos não dão continuidade, às vezes as famílias brigam. Isso faz parte, nem sempre há um culpado que você fale a culpa é dessa pessoa, às vezes é o que é. Então cuide com qual culpa você escolhe pra você, qual você abraça e fala que é sua. E se você sentir que é uma culpa verdadeiramente sua, que você errou e você fala, cara, eu acho que eu realmente errei aqui, aprenda a pedir perdão, aprenda a cuidar de si, aprenda a olhar com clareza e aprenda e entenda que não é o primeiro erro nem o último, porém entender como é importante a gente se auto-perdoar, entender como a gente também tem que se auto-amar, como a gente tem que se olhar com mais carinho, como a gente tem que aceitar o que a gente é. E não ter ego nesse processo, olhar com calma e falar, cara, às vezes eu erro, e esse sou eu, e eu vou ter que aprender a lidar com isso, né? Não tem muitas opções. Parece uma coisa não tão conexa, mas aprenda a sorrir pra você como você sorri pros outros, aprenda a dar carinho pra você como você dá pros outros. Nesse contexto, aprenda a se perdoar como você também perdoa os outros. Aprender a perdoar é muito importante, seja os outros ou você mesmo. Aprenda a perdoar, faz parte da vida. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente aprende a perdoar. E também cuide das culpas que são suas ou não, pra gente entender. E talvez não usar tanta palavra culpa, porque eu acho que fica uma coisa muito pesada. Às vezes só não deu certo, às vezes a gente só errou ali, mas também não é uma culpa, não é o fim do mundo. Então, cuide com o que você define como seu, e caso definir como seu, veja o que dá pra fazer melhor. Aceite, melhore e tire essa mochila de culpa e deixa num canto dos aprendizados. Então é isso, pessoal, espero que tenham se divertido. Não se esqueçam dos meus livros, tá? Aqui só aparece 2 livros na tela, mas todos estão aqui embaixo, tá? São 8 livros, principalmente o meu novo. Dá uma olhadinha ali, quem sabe você não entra no universo dos livros e se apaixona. Eu acho que você vai gostar. Se você gosta dos vídeos, com certeza você vai gostar dos livros. Não tenho dúvidas. Não esqueça de entrar no grupo do Telegram. Nesse momento do vídeo, muita gente já saiu. Porém, se você tá nesse momento do vídeo e ainda não sabe do grupo Telegram, tá aqui na descrição. Só clicar ali e entrar no grupo Telegram. E é isso, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até!